Olá, eu sou Celso Fernandes dos Santos Júnior e este é o projeto Impressora 3D FDM Tool Changer. O orientador deste projeto é o professor Dr. Jefferson Beethoven Martins e eu estou graduando em Engenharia de Computação pelo IFTM. Bom, esse trabalho ele se baseia, ele se gira em torno da construção de uma impressora 3D Tool Changer. Bom, primeiro vou explicar os conceitos básicos de uma impressão 3D ou de uma impressora 3D. Esta impressora é do tipo FDM, ou seja, Fused Deposition Modeling, ou modelagem por depósito e fusão. Esse tipo de impressão ele se dá por filamentos plásticos que passam por um bico extrusor aquecido. Esse bico extrusor ele derrete esse plástico e deposita esse plástico derretido numa cama. E conforme esse bico vai derretendo o plástico e depositando, ele vai fazendo camadas. E as camadas são sobrepostas umas às outras e assim vai se formando o objeto desejado. Esse bico extrusor ele se movimenta nos três eixos, né? X, Y e Z. Na verdade, a maioria dos bicos eles se movimentam apenas nos eixos X e Y e a cama de deposição se movimenta no eixo Z. Então, para uma impressora 3D FDM comum, temos três motores de passo, né, que são respectivamente para os eixos X, Y e Z, e mais um motor de passo, que é o que empurra o filamento plástico para dentro do bico extrusor aquecido. Então, na maioria das impressoras FDM, temos 4 motores de passo. É bem importante frisar isso agora. Então, aí está um dilema. A maioria das impressoras elas têm apenas um bico ou poucos bicos, né? Elas não passam aí de 2 a 4 bicos extrusores. O que acontece é que você tem impressão com poucos materiais. Você não consegue imprimir um material, um objeto, aliás, com mais de um material, a não ser que você parar a impressão e trocar o filamento plástico. Porém, na maioria das vezes você perde qualidade de impressão, porque as impressoras elas não são feitas para ficar parando no meio da impressão e elas perdem a precisão do bico. Então, às vezes o objeto ele sai torto, ele sai com camadas defeituosas, em detrimento de parar no meio da impressão. Então, este projeto ele visa construir uma impressora 3D do tipo FDM, que, como o próprio nome já diz, Tool Changer, ou seja, trocadora de ferramentas, é uma impressora 3D que conseguirá trocar o bico extrusor com precisão, sem afetar a impressão 3D, sem afetar o objeto que está sendo construído. Para isso, é necessário um conhecimento prévio de G-Code, né? O G-Code ele é o padrão adotado pela grande maioria das impressoras 3D, que é nada mais nada menos que coordenadas, né? A impressora 3D, o firmware, ele lê essa coordenada e manda o bico extrusor se movimentar para onde a coordenada está mandando naquele momento. Então o G-Code ele controla tanto a movimentação do bico extrusor e da cama, quanto dos motores de passo. Utilizaríamos uma Duet 2 Wi-Fi, que é uma placa que ela já é própria para máquinas CNC. Só para um parênteses, a impressora 3D ela é um tipo de máquina CNC, ela tem o mesmo funcionamento de uma máquina CNC. Porém, ao invés de brocas e furadeiras, ela tem o bico extrusor. Porém, devido a empecilhos e contratempos no meio
do desenvolvimento do projeto, não seria possível comprar os materiais para construir a impressora 3D propriamente dita, porque o que seria feito seria o desenvolvimento, né, a modificação do firmware GRBL, que é um firmware open source, né, código aberto para impressoras 3D, e construir a impressora propriamente dita, com toda a estrutura mecânica, toda a estrutura ali de movimentação do carro-chefe. Porém, não foi possível comprar os materiais. Então, o professor orientador ele deu a ideia desse trabalho continuar, para a gente não parar o trabalho e não perder a pesquisa e o que já havia sido feito, a gente fazer uma simulação no Proteus. E para isso a gente simulou, né, num ATmega 328P, que é o microcontrolador do Arduino Uno. Utilizamos o programa Universal G-Code Sender para testar o envio de comandos G-Code através de uma porta serial emulada também, através do Proteus. O resultado dessa simulação foi muito bom, né? Fizemos diversos testes e com o desenvolvimento e a modificação do firmware GRBL, criamos comandos customizados para a troca dos motores, porque toda a movimentação, essa parte, a rotina comum da impressora 3D, ela já é pronta, né? O objetivo desse trabalho era realmente modificar comandos G-Code para a troca, porém essa troca deveria ser feita com precisão, sem danificar e sem atrapalhar na impressão 3D. E de acordo com a simulação nos deu uma boa resposta, nos deu um bom resultado de que isso pode sim ser feito numa impressora 3D, e isso pode sim ser construído numa impressora 3D física, e ficamos muito satisfeitos com os resultados da simulação. As conclusões desse projeto, de acordo com a simulação, foram muito satisfatórios, como já falei anteriormente. Este projeto é um projeto inovador, pois não se acha impressora 3D tool changers, né, que trocam de bicos extrusores. Ela ainda é uma tecnologia assim nova, poderíamos dizer. A gente consegue achar, né, bastante projetos, mas nada ainda assim comercial. E a construção de uma impressora 3D Tool Changer é 100% viável, de acordo com o que as simulações nos mostraram. E eu, juntamente com o orientador, a gente pretende sim, futuramente, construir uma impressora 3D baseada neste projeto. Uma impressora 3D física e que funcione. Estas são as referências. Foram feitas extensivas pesquisas sobre tecnologia FDM, sobre impressão 3D no geral, sobre modelagem 3D para a construção dos objetos que vão ser impressos em 3D, a documentação da Duet 2 Wi-Fi, que era a placa que iria ser utilizada, da DueX5, que é uma placa de expansão para motores. Bom, este foi o meu projeto. Agradeço ao professor orientador Jefferson, né, pelo total apoio, pelo incentivo e pela dedicação do pouco tempo que ele tinha para me ajudar no desenvolvimento e conclusão deste projeto. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e muito obrigado.